Nesse vídeo eu quero falar a respeito do arrependimento de obras mortas. Essa expressão, ela aparece em Hebreus no capítulo 6, quando fala dos rudimentos da doutrina de Cristo. Na verdade, a partir desse vídeo, nós vamos falar de todos os fundamentos da doutrina de Cristo enumerados em Hebreus no capítulo 6, ali nos versos 1 e 2. E antes de entrar na questão do arrependimento, eu preciso preparar essa sequência de vídeos que nós teremos pela frente, porque é muito importante que a gente entenda a conexão de tudo o que nós estamos falando. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, o escritor diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Quando falamos de interpretação bíblica, não significa que o desafio de interpretar seja fácil, ou o que aquilo que talvez é mais fácil e acessível para um, seja igualmente fácil e acessível para o outro, porque tudo depende da maturidade de cada pessoa. O que significa a expressão tardios em ouvir? Ele está falando de pessoas que passaram a ter uma lentidão de resposta, uma indolência na resposta à palavra de Deus que deveria estar sendo ouvida e aprendida. Fica evidente a continuidade do texto. Ele diz no verso 12: pois com efeito, quando devias ser mestres, quem é o mestre? O mestre é o que ensina, atendendo ao tempo decorrido, aqui é óbvio que ele está falando do tempo de vida cristã, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele está dizendo, como é que nós vamos entrar nas coisas difíceis de explicar quando vocês não aprenderam nem as coisas elementares, aquelas coisas essenciais, aquelas coisas fundamentais, Vocês não aprenderam nem o beabá da coisa. E nós vamos ter que ensinar de novo, porque do que ouviram, nem conseguiram reter isso. Então, Paulo está dizendo como é que nós vamos dar uma aula num nível muito superior a quem não conseguiu absorver nem a base. E ele conclui dizendo, assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Aqui uma comparação que em outros lugares das Escrituras nós vemos, que a dieta depende da maturidade. Criança precisa de leite, alimento sólido é para os adultos. Portanto, o estágio de vida cristã, de espiritualidade da pessoa também influencia a interpretação bíblica. No verso 13 ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele diz no 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir o bem, o ensino claro das Escrituras, a sã doutrina, discernir o mal, o perigo das falsas doutrinas. Então, tudo aquilo que nós estamos comunicando vem numa sequência de raciocínio. Aí o autor diz no verso 1 de Hebreus 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares, aquilo que nós já tratamos, que é o básico, ele diz, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, de novo, a importância da doutrina. Cristo tem um pacote doutrinário nas Escrituras que ele nos oferece. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. A palavra perfeito significa algo maduro, completo. Não lançando de novo a base. A expressão traduzida base significa fundamento. Em outras traduções aparece assim, o alicerce. Não lançando de novo a base. Aí ele diz assim, do arrependimento de obras mortas, número 1, da fé em Deus, 2, a doutrina ou ensino de batismos, número 3, a imposição de mãos, número 4, a ressurreição dos mortos, número 5, e o juízo eterno, número 6. Ele diz, isso faremos, voltar na base, se Deus permitir. E aí ele vai avançar para coisas que são difíceis de entender para quem não é experiente na palavra da justiça, é quando ele começa a dizer, é impossível para os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Eu tenho visto muitas vezes, até mesmo estudiosos da Escritura, dizendo, texto difícil. Eu digo, e o autor anunciou isso. Pedro também se refere aos escritos de Paulo, dizendo nas suas epístolas há pontos difíceis de entender, porque a compreensão ela depende, obviamente, do nível de conhecimento que nós temos das Escrituras e da capacidade de avaliar o todo, mas também do nível de maturidade a que alcançamos. Mas o que eu quero destacar é que o escritor chama aqui, ele fala não só da doutrina de Cristo, mas ele fala de princípios elementares. E o arrependimento é o primeiro.
A partir de agora, nós teremos vários vídeos tratando desses rudimentos, desses princípios elementares da doutrina de Cristo. Nesse vídeo vou falar sobre o arrependimento, no próximo vídeo vou falar sobre a fé em Deus. Quando entrarmos na doutrina de batismos plural, teremos vários vídeos falando dos diferentes tipos de batismos, então seguiremos falando, né, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, até esgotar isso que é apresentado como base, como fundamento. Portanto, a partir de agora, a partir desse momento, eu quero tratar do que a Bíblia classifica aqui como arrependimento de obras mortas. Vale destacar que a Bíblia está falando do arrependimento de obras mortas. A palavra traduzida mortas, né, no original grego, necros, fala daquilo que deu seu último suspiro, sem vida, falecido, morto. Né? Então, a Bíblia está falando de obras, de atos, de ações que cometemos e que não carregam vida. Acredito que, além daquilo que é pecado, nós precisamos também entender que todo e qualquer tipo de obra ou de esforço, como alguns que acreditam que são salvos por obras, são considerados da parte de Deus mortas. Tanto aquilo que produz morte, como não tem o poder de produzir vida, está no mesmo nível, embora o arrependimento envolva o reconhecimento do que nós somos, já nascemos pecadores, ele precisa também se estender ao reconhecimento de ações erradas que cometemos. A primeira coisa que podemos fazer é olhar para o significado da palavra arrependimento. Arrependimento, né, é uma palavra no original grego chamada metanoia. Ela significa mudança de mente, mudança de pensamento. Muitas vezes é traduzida como conversão. É a mudança de atitude de rebelião para uma de submissão. Né? É aborrecer o pecado e começar a pensar do ponto de vista de Deus. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, quando lemos a respeito do filho pródigo, a Bíblia diz que esse rapaz, em algum momento, a Bíblia diz, caindo em si, disse, voltarei para a casa de meu pai. O que foi caindo em si? Ele estava fora de si. Né? A sua forma de pensar estava ofuscada pela cegueira e agora, de repente, ele chega em um tamanho nível de desilusão que ele consegue avaliar que aquilo que ele entendeu ser prazeres, viver a vida, só o levou à ruína. Uma mudança de mente começa a acontecer. Né? E essa mudança de mente precisa provocar o que? Uma mudança de atitude. E diz, eu vou voltar, eu vou me humilhar. Né? Isso é metanoia. Consequentemente, a mudança de mente e de atitude deve produzir uma mudança de atos, de ações. Quando mudamos de atitude, os nossos atos, nossas ações também mudam. Né? Atos de desobediência e submissão nos afastam de Deus, nos mantêm presos ao pecado. Isaías 59 diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não os ouça. E nós entendemos biblicamente que o arrependimento ele se inicia com entristecimento em relação ao pecado, em relação àquilo que ele produziu, mas ele precisa culminar numa mudança de mente e atitude, mas também de ações. Em Provérbios 28:13 nós lemos, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Encobre aí, esconde. Mas a Bíblia diz, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Muitas pessoas acham que é só a confissão de um pecado que o leva à misericórdia. A Bíblia está falando do que confessa e deixa. O arrependimento tem um pacote completo. Né? Interessante que João Batista, quando estava batizando os judeus nos seus dias, ele chama alguns de raça de víboras. Ele diz, produzam frutos dignos de arrependimento. Ele está dizendo, esse batismo é um batismo de arrependimento. Mas cadê o fruto do arrependimento na vida de vocês? Então o arrependimento deveria demonstrar seus frutos. Isso é uma visão geral do arrependimento. Dito isso, eu quero passar agora ao segundo tópico, né, depois da definição que estabelecemos aqui de arrependimento, que é o chamado bíblico ao arrependimento. E a primeira coisa que eu quero que você observe, seja aqui em Hebreus, no capítulo 6, como também em outros textos bíblicos que nós vamos apresentar, o que a Escritura está nos mostrando e revelando é que o arrependimento de obras mortas, ele vem antes da fé. Na hora de classificar os rudimentos da doutrina de Cristo, ele fala arrependimento de obras mortas. Aí, em segundo lugar, ele fala a fé em Deus. Ou seja, o arrependimento, ele aparece antes da fé. Quando olhamos para a pregação de Jesus, nós vemos exatamente a mesma ordem aparecendo. Né? O Senhor Jesus
dizia, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, qual era a mensagem que ele pregava? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Né? O posicionamento dele era claro, arrependam-se e aí o "e" é adicional, e creiam no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. Quando olhamos para essa ordem, o arrependimento, ele vem em primeiro lugar. Nós sabemos que a fé em Deus é algo importantíssimo, eu vou falar a respeito disso no próprio vídeo, indiscutivelmente, não há relacionamento com Deus sem fé. A Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé, mas nós precisamos entender o chamado ao arrependimento na mensagem bíblica, que ele precede a fé. Inclusive, é essa pregação que chama o homem ao arrependimento que tem o poder de despertar a fé, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa, né, está recebendo uma mensagem que desperta a fé, mas qual era a mensagem pregada? O teor da mensagem, né, obviamente nas Escrituras, é um teor de arrependimento. Esse era o conteúdo da mensagem. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós vemos no capítulo 3 e no versículo 2, que João Batista vem como precursor de Cristo, ele vem preparando o caminho daquele que viria. Qual era a mensagem de João? Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2, diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Né? Essa é a mensagem. O verso 3 explica, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, a preparação do caminho era justamente o quê? Chamar o povo ao arrependimento. Verso 8, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a mensagem de preparação para a chegada de Cristo era a mensagem de arrependimento. Destaquei aqui que o Senhor Jesus, logo depois de João Batista ser preso, vem pregando o arrependimento. Ou seja, o arrependimento não era necessário só até Jesus aparecer. Jesus continua pregando exatamente a mesma mensagem. Mas o interessante é você observar que o Senhor Jesus comissionou seus discípulos, seus apóstolos, a pregar a mesma mensagem que João Batista pregou e que ele pregava. Marcos 6,12 diz assim, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Era exatamente a mesma mensagem de Jesus. Em Lucas 5,32, Jesus diz, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Né? Essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem que ele orientou os seus discípulos, né, a pregarem, mas não apenas a pregar, apenas enquanto o Senhor Jesus aqui estava nos dias do seu ministério. Em Lucas, no capítulo 24, no verso 47, nós vemos Jesus, depois da ressurreição, orientando claramente os seus discípulos. Né? Verso 45, eu vou ler a partir do 45 de Lucas 24 até o verso 47. E diz, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, que se pregasse o quê? Arrependimento para remissão de pecados. Nós não apenas anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus, nós anunciamos o motivo pelo qual ele teve que morrer e ressuscitar por nós, que são os nossos pecados. E o homem precisa entender que o ponto de partida começa com o arrependimento. Então, quando olhamos para a igreja do Novo Testamento, nós vemos que eles obedeceram à ordem de Jesus. No dia de Pentecoste, em Atos, no capítulo 2, quando o apóstolo Pedro está pregando, ele é interrompido por gente que pergunta, o que faremos, irmãos? A resposta dele, em Atos 2,48, é precisa, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando olhamos para a pregação, né, de Paulo, por exemplo, em Atenas, eu quero citar aqui mais um exemplo de como o arrependimento era anunciado. Nós vemos ele dizendo, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos,
em toda parte se arrependam. Todos, sem exceção, em toda parte, em todos os lugares, se arrependam. O arrependimento nunca foi uma mensagem só para os judeus do Antigo Testamento, como alguns tentam anunciar, e nunca foi só para aquele que ainda não se converteu. Tenho visto pessoas relativizando o arrependimento e tentando limitá-lo só. Não, é só quando a pessoa vai ter um encontro com Cristo. Não. Em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus está chamando as igrejas ao arrependimento. Porque assim como é necessário fé para entrar na vida cristã, mas precisa-se de fé depois, nós entendemos que o arrependimento que é necessário para entrar no Evangelho, ele precisa ser praticado depois, sempre que houver pecado. Agora, estabelecido aqui a definição de arrependimento, o chamado ao arrependimento, eu quero que a gente possa considerar e explorar um pouco aqui o que eu classificaria de a necessidade do arrependimento. Não só a sua importância, mas a necessidade, né? Por que o chamado ao arrependimento é tão essencial, é tão fundamental, é o ponto de partida da mensagem do Evangelho? Nós precisamos observar que, uma vez que a própria palavra significa metanoia, mudança de mente, de atitude, é um reconhecimento da nossa condição. Essa atitude de reconhecer a nossa condição, por sua vez, nos permite ser tocados por Deus. Então, deixe-me dar 2 exemplos bíblicos. O primeiro deles, eu vou pegar um exemplo do Antigo Testamento, o segundo, um exemplo no próprio ensino de Jesus no Novo Testamento. Isaías, no capítulo 6, nós vemos que quando o profeta tem aquela visão de Deus assentado no seu alto sublime trono, com os serafins à volta, proclamando a santidade de Deus, nós vemos um contraste. Diante da revelação da santidade de Deus, Isaías tem uma percepção do quê? Isaías enxerga a sua própria miséria, a sua condição pecaminosa, a reação dele diante de tudo aquilo que ele viu, né? Não é só dizer glória a Deus, aleluia. Ele diz, ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo, né, de lábios impuros. Então, nesse momento, ele está reconhecendo o quê? Que ele tem pecado, que ele tem impureza. E nós sabemos que o que ele está chamando de impureza é classificado pecado, porque o versículo 6, o seguinte, né, diz assim, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então o que ele chamou de impureza, o outro chama de iniquidade e de pecado. Mas ele está dizendo isso foi removido, né? Agora, é interessante que eu e você entendamos que o arrependimento, que envolve o reconhecimento quem eu sou, o que eu fiz, quão distante eu estou de Deus, permite que Deus possa tocar exatamente aquela área. Uma vez alguém me perguntou, pastor, qual o mistério do toque na boca do profeta Isaías? É porque ele era um profeta e ia profetizar? Eu falei, não, ele já estava profetizando antes disso. É porque ele admitiu que ele tinha um problema exatamente ali. Deus pode tocar exatamente ou somente naquela área que nós reconhecemos a nossa necessidade. Talvez se o profeta, eu brinco que se o profeta tivesse dito sou um homem de olhos impuros, talvez a brasa teria sido, ou brasas, colocado nos seus olhos, porque Deus só pode tocar aquela área que nós reconhecemos que há erro, que há necessidade, e também precisamos entender que o arrependimento é importante, não porque Deus quer nos colocar debaixo de culpa ou de condenação, mas porque ele é justamente o caminho que nos dá acesso à restauração. Porque depois do profeta reconhecer sua condição, Deus pode santificá-lo. Depois de santificá-lo, Deus pode convocá-lo e perguntar quem enviarei, quem há de ir por nós. E o profeta pode, né, responder a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Então precisamos claramente entender que o arrependimento não é Deus tentando fazer com que o homem se sinta miserável. É Deus tentando fazer com que o homem descubra que ele é miserável, mas não precisa permanecer nessa condição. Eu vejo pessoas dizendo, não, essa mensagem de arrependimento, vocês querem fazer com que as pessoas se sintam miseráveis. Não, as pessoas são miseráveis. Nós nascemos nessa condição. E é só o reconhecimento disso que se torna o ponto de partida de mudança para que a gente deixe de ser. Então, nós precisamos entender a importância do arrependimento com a lente correta, com a lente da palavra de Deus, com a lente das próprias Escrituras. Então, vamos agora ao ensino de Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nós vemos uma declaração importante, né, dos versículos, eu vou ler dos versículos 15 a 17 de Marcos 2. A Bíblia diz assim, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi,
Estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Quando Jesus está falando de justos e pecadores, fica evidente que ao falar de doente e de são, ele está fazendo um paralelo com justo e pecador. Mas quando fala do médico, já que ele está dizendo eu, né, vim chamar pecadores ao arrependimento, em outros textos, Jesus está se apresentando como médico e dizendo algo específico sobre a importância que o médico tem para o doente, não para o são. Quando você olha o contexto, bom, Jesus está em companhia de homens pecadores, porque o propósito dele era atrair os pecadores e chamá-los para o arrependimento. Nós precisamos, de fato, entender que nós somos chamados para sair do mundo, de um sistema pecaminoso, mas não para desligar do contato com as pessoas pecadoras que precisam que nós sejamos sal e luz para elas. O único tipo de pecador que a Bíblia nos manda distanciar, a Bíblia diz assim, é aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, impuro. Então, nós precisamos entender que é aquele que tem aparência de piedade, mas vive de uma forma deliberadamente contrária. Aí isso é um outro assunto que trataremos num vídeo bem mais para frente, que fala a respeito da disciplina na igreja e no meio cristão. Mas o Senhor Jesus, ele se reconhece como médico, ele é o Salvador. Então, o pecador é o doente. A pergunta é, quem é o são? Existe alguém que não seja pecador e que não precise de Jesus? De forma alguma. Porque a Escritura diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então não existe gente sã. Esse pode ser o estado que a gente se torna depois da justificação em Cristo, mas antes ninguém está nessa condição. Então o que é que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo que tem um são de verdade, mas ele está dizendo quem acha que é são. Quem não se reconhece doente, jamais vai buscar ajuda do médico. É só quem se reconhece doente que vai buscar ajuda do médico. O contexto aqui nos remete a um entendimento claro e simples. O arrependimento, que é o reconhecimento da nossa miséria, dos nossos pecados, não é apenas um entristecimento a respeito do que fizemos. Porque você vai ver gente na Bíblia tomar de um remorso, gente como Esaú, que a Bíblia diz chorou, mas não achou lugar de arrependimento. Então o arrependimento não é meramente a tristeza pelo ato pecaminoso. É o reconhecimento de que só Deus pode reverter a nossa condição, pode mudar o nosso estado. Então a mudança de mente, que nos faz reconhecer a nossa miséria, obviamente nos leva a nos entristecer tanto com ela como com aquilo que causou, mas nos remete a buscar a ajuda e a intervenção do Senhor. É por isso que o arrependimento é tão importante e necessário na mensagem cristã. Pensa comigo, se as pessoas não têm um problema, que é o problema básico do pecado, por que é que elas precisam de um Salvador? A igreja moderna contemporânea pulou arrependimento e nós vamos pregar a fé. É um rudimento da doutrina de Cristo? Sim. É pela fé que somos salvos? Sim. Mas na ordem ela vem depois do arrependimento. Mas nós pulamos o arrependimento e pregamos, crê em Jesus. Crê para quê? Se você não é um pecador que precisa se arrepender do seu pecado e reconhecer não só a sua necessidade, mas que a provisão está em Cristo, qual a necessidade da fé? Então o arrependimento é uma mensagem fundamental. E ele precisa ser praticado mesmo depois da conversão, sempre que houver qualquer inclinação ao pecado. Agora, a pergunta a ser feita para que a gente possa caminhar para a conclusão. Além de reconhecer aqui a necessidade do arrependimento como a porta de entrada, o inicial, para que a ação e a intervenção de Deus se estabeleça na nossa vida, né? Até porque quem quer continuar pecando, né? Aquele coração no qual não há lugar de arrependimento, obviamente essa pessoa não vai poder experimentar a ação de Deus, a intervenção de Deus, ou qualquer tipo de mudança, né, que poderia estar à sua disposição se houvesse um coração diferente. Por exemplo, em Atos no capítulo 8, quando Simão, aquele ex-mágico convertido, oferece dinheiro aos apóstolos Pedro e João, querendo comprar a capacidade de que, pela imposição das mãos dele, as pessoas também recebessem o Espírito Santo, os versos 20 a 23 nos mostram o posicionamento de Pedro com esse cara. Ele já era convertido, novo na fé, imaturo, mas já era convertido. O texto diz, Pedro, porém, lhe respondeu, teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus.
não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mas ele diz, arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Essa mensagem de arrependimento é proposta a alguém que já tinha se arrependido anteriormente, sido publicamente batizado, então o arrependimento se renova. Mas a partir do momento onde inicialmente ele é praticado, né, nós precisamos reconhecer os seus efeitos. Mencionamos em Lucas 24:47 que Jesus disse que tinha que ser pregado o arrependimento para o perdão e remissão de pecados. Então, qual a consequência do arrependimento? A restauração, começando com perdão, né? Começando também, se estendendo aí pela remissão dos pecados. Mas, se a mensagem era arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, nós precisamos entender que o reino de Deus, depois do arrependimento, pode ser trazido aos corações. Todos os judeus esperavam o estabelecimento físico do reino de Deus quando ouviam Jesus dizendo o reino de Deus está próximo, ou é chegado o reino de Deus. Mas em Lucas 17:21, Jesus fala sobre o reino de Deus estar dentro de nós. Então o reino começa se estabelecendo interiormente. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, ele será estabelecido fisicamente. Mas nós também vemos na pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, verso 38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, ele fala de algo que virá também como consequência do arrependimento e de toda ação que Deus pode fazer em nós a partir do arrependimento. Ele diz, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Nós podemos receber o dom do Espírito Santo. Agora, obviamente, quando em Mateus 3:8, João Batista diz produzir frutos dignos de arrependimento, ele mostra que o arrependimento precisa nos levar a essa mudança de mente, de atitude, mas também, consequentemente, de ações. Isso não significa que a vida da pessoa é instantaneamente transformada em todas as áreas. Até porque transformação é progressiva. A Bíblia diz que o Senhor nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor, um degrau de cada vez. Provérbios 4:8 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas tem que haver sinais de mudança de conduta, ainda que não sejam todas as áreas instantaneamente afetadas. E quanto em relação àquelas áreas que ainda não foram mudadas imediatamente após a conversão, quando há queda, como vimos no caso de Simão, o chamado arrependimento. Quando há erros, como lemos em Apocalipse 2 e 3, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, o arrependimento. A palavra pecado, seja no significado original do hebraico no Antigo Testamento, como no grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, ela dá a ideia de errar o alvo. Pecado deveria ser, na vida do cristão, um acidente, erro de percurso, perdeu-se o alvo, a direção. E instantaneamente, o mais rápido possível, tem que haver conserto. O conserto começa sempre com arrependimento e a busca pela restauração. Arrependimento é fundamental. Não existe nenhum evangelho a ser pregado se nós excluirmos a mensagem do arrependimento. Então, que nós possamos compreender a sua importância dentro da doutrina de Cristo, desses rudimentos, e andar de acordo com os preceitos da palavra de Deus.